O arquipélago indonésio guardava segredos. Segredos antigos, sussurrados pelo vento, gravados na pedra. Nossa equipe viajou para uma ilha remota, atraída por lendas e mapas fragmentados. A selva era densa, úmida e viva. Agarrava-se às ruínas que procurávamos, como se tentasse reclamá-las. Éramos arqueólogos, historiadores, cientistas, mas havia um sentimento compartilhado de que estávamos entrando em algo além da nossa compreensão. O próprio ar parecia pesado de expectativa, e o silêncio era quebrado apenas pelo grito de criaturas invisíveis. O sítio da escavação era uma cicatriz na paisagem, um corte de terra marrom contra o verde esmeralda. Os trabalhadores locais, com rostos marcados por uma vida inteira de sol e histórias, moviam-se com uma reverência impossível de ignorar. Falavam em voz baixa sobre espíritos e maldições, suas palavras perdidas ao vento, mas seu significado claro. Estávamos pisando em solo sagrado. A escavação progredia há meses, cada camada de terra revelando fragmentos de uma civilização perdida no tempo. Cacos de cerâmica, ferramentas, restos de um povo que entendia os ritmos da terra de uma forma que só podíamos imaginar. À medida que cavávamos mais fundo, os sussurros ficavam mais fortes. Símbolos estranhos começaram a emergir da terra, seu significado perdido no tempo. Os trabalhadores locais ficavam cada vez mais agitados, seus sussurros se transformando em pedidos urgentes. Falavam de uma câmara selada, um lugar de poder que deveria permanecer intocado. Nossa curiosidade, no entanto, era uma força poderosa, e seguimos em frente, sem saber da escuridão que estávamos prestes a libertar. O calor era opressivo, uma presença viva que nos pressionava. Cada golpe da picareta, cada raspar da espátula, parecia ecoar com uma energia invisível. A selva nos observava, silenciosa e julgadora. Então, numa tarde abafada, aconteceu. Um grito ecoou pela quietude. Corremos para a fonte, nossos corações batendo forte com uma mistura de excitação e apreensão. Lá, no coração do sítio arqueológico, estava a entrada da câmara. Era como se a própria terra tivesse se aberto para revelar seus segredos. O ar ficou pesado, elétrico de expectativa. A entrada estava selada com uma enorme laje de pedra, gravada com entalhes intrincados. Eles pareciam se contorcer e mudar diante de nossos olhos, como se estivessem vivos. Até o mais cético entre nós sentiu um arrepio na espinha. Os símbolos eram diferentes de tudo que já tínhamos encontrado. Eram fluidos e orgânicos, mas possuíam uma estranha precisão geométrica. O Dr. Lin, nosso especialista em línguas antigas, traçava as linhas com dedos trêmulos. Ele murmurava para si mesmo, sua voz quase um sussurro. Falou de uma civilização mais antiga que o tempo, de um povo conhecido como os Lemurianos, que possuía conhecimento além dos nossos sonhos mais loucos. Conhecimento que havia se perdido por milênios, enterrado sob toneladas de terra e o peso de eras esquecidas. O ar dentro da câmara era frio, parado e carregado com o cheiro de poeira e tempo. À medida que nossos olhos se ajustavam à luz fraca que filtrava das tochas, a verdadeira dimensão da câmara tornou-se aparente. Era maior do que qualquer um de nós poderia ter imaginado. Suas paredes adornadas com murais intrincados que pareciam brilhar com uma luminescência interna. O ar crepitava com uma energia invisível, causando arrepios na pele exposta. Os murais contavam uma história. A história de uma civilização que dominava tecnologias e filosofias além da nossa compreensão.
Havia representações de máquinas estranhas, de pessoas levitando, de seres que desafiavam a descrição. Dr. Lin caminhava entre os murais, os olhos arregalados de espanto e medo. Ele murmurava para si mesmo naquela língua estranha que havia começado a falar, seus dedos traçando as linhas dos murais como se tentasse absorver seus segredos. O resto de nós ficou em silêncio reverente, nossos sentidos sobrecarregados. No centro da câmara, repousando sobre um pódio elevado de obsidiana negra, estava a fonte da estranha energia que permeava a câmara. Era um cristal, perfeitamente formado, sua superfície tão negra quanto o céu noturno. Pulsava com uma luz hipnotizante e aterrorizante. Era o coração da câmara, o coração das ruínas, talvez o coração do próprio mistério. Tínhamos tropeçado em algo antigo e poderoso, algo que nunca deveria ter sido perturbado. O cristal negro parecia atrair o Dr. Lin como uma mariposa para uma chama. Ele circulou lentamente, seus olhos nunca deixando sua superfície. O resto de nós recuou, uma mistura de apreensão e fascínio nos mantendo enraizados no local. O silêncio na câmara era absoluto, quebrado apenas pelo som de nossa própria respiração e pelas batidas frenéticas de nossos corações. Dr. Lin estendeu a mão trêmula e tocou o cristal. Uma descarga de energia, visível mesmo na luz fraca, formou um arco entre eles. Dr. Lin gritou, um som que era dor e êxtase. Ele cambaleou para trás, segurando a cabeça, os olhos arregalados e sem visão. Quando ele finalmente olhou para nós novamente, eles estavam preenchidos com uma luz que era estranha e aterrorizante. Ele começou a falar então, mas as palavras que saíram de seus lábios não eram suas. Era a língua dos murais, a língua dos lemurianos. Sua voz ecoou pela câmara, antiga e poderosa, enviando arrepios por nossas espinhas. Ele falou de rituais e sacrifícios, de um poder que poderia ser aproveitado, de um portal que poderia ser aberto. Ele falou de um anseio, um desejo de retornar. Ouvimos, nosso sangue se transformando em gelo em nossas veias, enquanto o Dr. Lin, possuído por uma força além da nossa compreensão, se tornava um canal para os sussurros de uma civilização há muito morta.